Nós amamos o que Jesus não ama. Nós fazemos o que Jesus não fez e não faria. Nós desejamos o que Jesus não desejava e não deseja. Lembra que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus? Ou seja, enquanto nós temos um coração partidarista, com inimizade, cheio de ciúme, de contenda, de porfia e outras coisas mais, isso prova que este homem que assim está, ele está precisando de ser justificado. Ele tem que ser ajustado. Ajustamento de consciência, portanto, é essa obra do Espírito Santo de trazer o homem, mente, alma e coração, e ajustar, alinhar, sintonizar com Deus. Então, nós estamos neste caminho. Agora, como essas questões são extremamente espirituais, é uma questão que não dá dinheiro. Presta atenção nisso que eu estou falando agora. Pregar que o homem necessita de ajustamento com Deus é pregar contra a usura, é pregar contra a divisão, é pregar contra a fama do ego, a glória terrena. Ou seja, essa pregação de Cristo, ela destrói tudo o que o homem caído deseja nessa terra. Então, essas palavras de Cristo, esse ajustamento de consciência, ele vem de encontro aos anseios do homem desalinhado de Deus, ao homem desajustado de Deus. Então, não é uma mensagem apetitosa, que você fala, que maravilha, é tudo o que eu quero ouvir. Pelo contrário, muitos dizem, duro é este discurso. Então, como esta mensagem do ajustamento de consciência não dá dinheiro, não dá fama, não constrói império, o que a religião caída dos homens resolveu fazer? Resolveu substituir a ideia de ajustamento de consciência por alguma coisa parecida, porque se é parecido, engana as pessoas. Aí a religião inventou o mero comportamento exterior, criou um conjuntinho de regras, dizendo, se você fizer cumprir essas 10 regras, você estará bem com Deus. E aí, embora você não esteja ajustado, embora você não tenha uma consciência santificada, embora você ainda esteja cheio de problemas do velho homem, do pecado, a sua aparência externa acaba enganando as pessoas, enganando a você mesmo, né? Que é o que nós chamamos de adestramento do corpo. É um comportamento que se aprende. É um comportamento que não requer mudança de coração para praticar. Querem ver uma coisa? O cristianismo diz assim, olha, beber e fumar é pecado. Não é assim que eles dizem? Embora não seja algo estritamente bíblico, mas tudo bem. Eles falam, beber e fumar é pecado, portanto você não pode nem beber nem fumar. Logo a pessoa para de beber e fumar, o que ela pensa? Então eu estou salvo, estou ajustado, estou bem, estou santificado. Ora, e as pessoas todas que não bebem e não fumam e que não creram no Evangelho? Estariam do mesmo jeito, só que os crentes não aceitam, falam, não, você não está salvo, embora você faça o que eu faço. Inclusive há muitas pessoas que não creem no Evangelho, cuja forma de vida exterior é muito melhor do que a de muitos cristãos. Infelizmente, os cristãos, na sua vida diária, não têm uma vida assim tão louvável, né? Tem muitas pessoas que não são da igreja, digamos, grosso modo, e que às vezes são melhores pagadores, menos faladores da vida alheia, menos contendedores, menos facciosos, etc. e tal. Então, esse tema, esse título, né? O ajustamento de consciência, fala da obra de justificação do Espírito de Deus, que é a obra, né, orgânica da salvação, e o adestramento do corpo fala tão somente de uma forma externa, de uma forma aparente, cujo exemplo melhor são os escribas e os fariseus e os sacerdotes do tempo de Jesus. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 23,
detona com essa liderança do judaísmo do seu tempo, quando diz: olha, vocês são como o sepulcro caiado. Naquele tempo, um sepulcro caiado, sepulcro pintado a cal, era uma coisa muito grande. Hoje em dia, talvez, um sepulcro pintado a cal não chame a atenção de ninguém. Mas se fosse hoje, Jesus diria que seria: vocês são como um sepulcro com acabamento de mármore. E não somente aquele acabamento de mármore branco, mas um anjo de mármore com as asas assim para trás, para dar aquele ar de que aquele camarada está salvo. Mas Jesus fala: porém, por dentro vocês estão cheios de morte, cheios de podridão. Ou seja, os fariseus, escribas, sacerdotes tinham essa aparência externa. É o sepulcro caiado, é bonito por fora. Poxa, você até admira a beleza do mármore, mas e como está o interior? Então é isso que esse capítulo 2 denuncia. E o exemplo que esse capítulo 2 traz é o exemplo da parábola do bom samaritano, em Lucas capítulo 10, salvo engano, em que diz o quê? Que havia um homem caído numa vala, precisando de quê? De socorro, de auxílio, de alguém que exercesse compaixão, que exercesse amor. Somente alguém dotado de amor e de compaixão é capaz de socorrer alguém. Daí Jesus, destramente, ao montar a parábola, construir a parábola, ele diz que passaram perto daquele homem caído, que carecia de socorro, dois homens, um sacerdote e um levita. Jesus toma as duas mais altas figuras dentro do sistema levítico, que seriam os líderes do templo, seriam os representantes de Deus diante do povo de Israel. Mas Jesus diz que aqueles dois homens, embora sacerdote, embora levita, eles foram incapazes de manifestar compaixão, não tinham amor. Líderes religiosos, mas desprovidos do poder da verdadeira piedade que levaria esses líderes a socorrer o homem. Então Jesus está dizendo: ora, não adianta ser sacerdote ou levita, não adianta ser pastor, padre, presbítero, missionário, apóstolo, bispo, ministro de louvor, diácono, evangelista, se não tem amor, se não tem piedade. Infelizmente, hoje em dia, quando se fala de igreja, você lembra de qualquer coisa menos de piedade. Me parece que o cristianismo, de modo prático, e vocês têm que olhar e dizer com honestidade, qual a relação do cristianismo com a piedade, com o amor, com a misericórdia, com o perdão? Qual é a relação?